Infelizmente, manchetes como estas que você acabou de ver aparecem com muita frequência na imprensa. Casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes devem ser denunciados e são considerados crimes. O responsável pode ser punido com pena de reclusão, dependendo da gravidade do ato. Mas o que caracteriza maus-tratos? Qual o limite entre uma correção ou castigo e uma agressão? Quando é desrespeitado o que determina a nossa lei maior? Acompanhe o nosso programa de hoje. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sobre este tema, eu converso com a defensora pública Karine Abrita e também com a assistente social Queca Bagno, que é conselheira tutelar. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Karine, a gente viu aí que a Constituição proíbe casos de tortura ou tratamentos desumanos ou degradantes. Maus-tratos podem ser incluídos aí? Sim, qualquer tipo de violência psicológica ou física em relação às crianças é considerado maus-tratos. E se for uma coisa recorrente, se torna tortura. Pois é, e justamente como é um tema muito amplo, a gente decidiu focar aí nas crianças e adolescentes. Elas são as maiores vítimas, as que estão mais suscetíveis a casos de maus-tratos? São as maiores vítimas. Ainda há um entendimento na sociedade que criança e adolescente não são sujeitos de direitos. E pelo fato da criança e adolescente demorar mais para compreender essa violência, o que é uma violência, isso poucas vezes chega de fato nos órgãos de proteção, como é o caso do Conselho Tutelar. Geralmente as denúncias elas chegam por terceiros, ou por vizinhos, ou por amigos da escola, ou por outras pessoas da família. Então isso demora mais porque a criança e adolescente, né, ela não sabe quais são os locais, né, que elas podem recorrer, ou muitas vezes não sabe que elas estão nesse local de violência. E existem leis que protegem esses meninos e meninas. A mais ampla delas é o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990. Em 2014, uma nova lei alterou o ECA, falando especificamente sobre maus-tratos. Mesmo assim, os casos continuam acontecendo e muitas vezes as consequências são as piores possíveis. Vamos conferir aqui. Quem não se lembra do assassinato de Bernardo Boldrini, de 11 anos, no Rio Grande do Sul? O crime contou com a participação do pai e da madrasta. E após a morte do garoto, ficou comprovado que ele sofria maus-tratos em casa. O caso chocou o país e deu nome a uma lei sancionada em 2014. A Lei 13.010, conhecida como Lei Menino Bernardo, estabelece que crianças e adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. É considerada um importante avanço na promoção de direitos dos menores e tem um caráter mais educativo do que punitivo. O principal objetivo é romper com a aceitação e banalização de castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes, criando uma nova cultura na sociedade. Doutora Queca, esse caso chocou o país, com certeza está na memória de todos nós, como muitos outros que continuam acontecendo. Recentemente, no Distrito Federal, um bebê de 6 meses morreu vítima de maus-tratos, os pais estão acusados e presos. O que leva uma pessoa a agredir uma criança ou até mesmo um bebê? Dá para a gente saber? Na verdade, são várias situações, né? O que a gente tenta hoje mais dialogar com essas famílias que estão nessas situações de violência é compreender qual o tempo de fato que essa mãe, que esse pai passam com seus filhos no sentido de educar, no sentido de uma boa conversa, no sentido de estar orientando essas crianças e adolescentes, que não chega necessariamente pela ação rápida, que é a ação da violência. Né? Geralmente a pessoa acaba batendo porque fala, eu estava com preguiça, eu estava muito cansada, ou não dá tempo para conversar, eu acabo batendo, porque o bater você gera o medo. E nesse medo, essa criança adolescente, pela lógica nossa, ela vai parar de fazer aquilo que estava te aborrecendo. Só que essa não é a melhor forma, né? Bater, de fato, não educa. Muito pelo contrário. E a gente não sabe nunca quando que esse bater, um tapa, vai, de fato, machucar algum órgão, quebrar algum osso. E não é a forma educada. A forma educada é você sentar e ter tempo para o seu filho e para a sua filha para conseguir estar prolongando, né, um conhecimento, uma educação, de fato, pedagógica, e que não vai ser por meio da violência. E casos como esse, doutora Karine, que a gente mostrou aqui, que a gente falou agora, que tem essas consequências graves, que chega à morte de uma criança ou de um bebê, de que forma que eles são punidos? Primeiramente, se deixou vestígios, marcas, é um crime de lesão corporal e já era punido mesmo antes da lei da palmada. E se mata, então vai responder pelo crime do infanticídio ou homicídio, dependendo da idade da vítima. Essa parte criminal, ela é importante, mas a outra parte, que é a parte administrativa, que cabe ao juiz da vara da infância, acompanhar aquela família para ver se aquilo ali vai se repetir ou não, para ver se é caso de destituição do poder familiar ou não, para ver se é caso de modificação de guarda,
Porque se um pai ou uma mãe é suspeito de maus tratos em relação ao filho, ele pode perder a guarda ou ser destituído do poder familiar e essa criança ser colocada para adoção, se não tiver nenhum outro parente que tenha interesse nessa criança. E esse acompanhamento é feito hoje, doutora Queca? O Conselho Tutelar age nesse sentido? Sim, nós fazemos esse acompanhamento. Hoje o Conselho Tutelar é um dos principais canais de denúncia, né, da sociedade, mesmo ainda sendo pouco acessível, né? As pessoas têm pouco conhecimento de qual é o real trabalho do Conselho Tutelar. Mas a gente faz esse acompanhamento. Muitas vezes a própria Vara da Infância, né, solicita para o Conselho Tutelar esse acompanhamento em loco, na própria residência, na casa de outros familiares, na própria escola, acionando políticas públicas para que faça esse acompanhamento da família, seja por meio da política de assistência social, política de saúde ou uma política de educação. Então, hoje o Conselho Tutelar ele é o epicentro, né, do que a gente chama que é o sistema de garantia de direito, né? Hoje, então, o Conselho Tutelar ele está no meio tanto da Vara da Infância, do Ministério Público e das políticas públicas para estar fazendo esse acompanhamento direto das famílias. Mas, infelizmente, não é tanto acessível assim. E o que é muito importante, não precisa estar de fato concretizado essa denúncia, ou seja, não quer dizer que a família de fato chegou a violentar. Se tiver uma suspeita, o Conselho Tutelar já pode fazer esse acompanhamento. E essa lei ela é mais educativa do que punitiva, a lei da palmada. Isso é suficiente? Já é crime, na verdade. Maus tratos, se deixou vestígio, é uma coisa fácil. O maus tratos mais difícil de ser verificado ou comprovado é aquele que não deixa vestígios, é a violência psicológica. E é muito difícil você descobrir que essa violência está ocorrendo se a criança ainda é pequena, menor de 3 anos, se ela não está na creche, se ela não relata isso para a professora, se ela não repete esse comportamento na escola, porque a maior parte das denúncias que são acompanhadas pela Vara da Infância, que aciona o Conselho Tutelar, é a escola que faz a primeira verificação. Essa criança está dando muito trabalho, deve ter algum problema na família, aí aciona o Conselho Tutelar, para o Conselho Tutelar fazer essa verificação, para fazer um acompanhamento. Mas existe assim, um preconceito ainda muito grande em relação a denúncia. As pessoas têm medo de denunciar, acham que se elas denunciarem, elas vão ser colocadas frente a frente com o agressor, né? E não é verdade. Na verdade, existe assim todo um sistema de proteção que as pessoas têm obrigação de fazer denúncia de maus tratos. Elas têm obrigação. E não vai ser exigido delas que elas provem aquilo. Na verdade, quem faz a investigação é a polícia e quem processa os pais ou as pessoas que fizeram a agressão é o Ministério Público, o promotor de justiça que faz a acusação criminal. Bom, e a nossa equipe recebeu alguns vídeos com dúvidas sobre o tema. Nós vamos conferir o primeiro deles. Pode rodar aqui. Olá, meu nome é Raul, sou educador físico, sou de Barueri e a minha dúvida é: quem pode ser responsabilizado por maus tratos às crianças e adolescentes? Doutora Karine, qualquer pessoa pode ser responsabilizada, pode ser acusada por maus tratos ou tem que ter uma relação de parentesco com a criança ou adolescente? A parte criminal, qualquer pessoa que pratica o crime vai ser responsabilizada, independentemente de quem seja. A lei da palmada, ela veio trazer uma série de tratamentos para a família, para a criança, para ensinar inclusive a criança a se defender de qualquer tipo de abuso psicológico, sexual ou a tortura mesmo, maus tratos em relação à educação que alguns pais ainda insistem em ter com os filhos que envolve violência. Então, assim, qualquer pessoa pode ser responsabilizada criminalmente. Agora, a lei, ela é específica para a família, porque é a família que vai ser encaminhada para o tratamento. E aí vai depender da política pública. E onde que essas crianças e adolescentes estão mais suscetíveis a maus tratos? É dentro de casa mesmo? Dentro de casa, né? Tanto os dados do Disque 100 quanto os dados que a gente tem, né, no próprio Conselho Tutelar, né, apresentam que dentro da casa é o local de maior vulnerabilidade. Né? Às vezes, essa relação que é estabelecida, direta, do pai com a criança ou da mãe com a criança, ela é muito dentro de uma lógica cultural que a gente tem, né? De que se é meu filho, é minha filha, tudo eu posso em cima dele, inclusive agredir. E não é uma propriedade, né? Não é exatamente, não é uma propriedade, que é o entendimento que essa criança, ela está na fase de formação e quem vai educá-la, quem vai formar ela sou eu. Então, eu vou por meio da agressão.
né? Porque é a forma mais rápida que se tem hoje, porque é a relação de posse que é estabelecida, ela é minha, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, muitas críticas, inclusive, que traz a lei da palmada ou ao Conselho Tutelar ou os outros órgãos de proteção da infância e adolescência, vem nesse sentido. Uma crítica de que o Estado hoje interfere, né, na vida dessa família, e que não é verdade. O Estado, na verdade, ele é mais um braço ali para proteger aquela criança e adolescente, como traz o artigo 227 da Constituição Federal. Primeiro é a responsabilidade da família, depois do Estado e da sociedade civil. Então, na verdade, todos nós temos responsabilidade com essa criança e com esse adolescente. E nós temos mais uma dúvida enviada por um telespectador. Pode mostrar aqui. Meu nome é Bruna, eu sou de Guarapari, no Espírito Santo, e eu gostaria de saber, deixar uma criança sozinha durante horas dentro de casa caracteriza maus tratos? Doutora Karine. Com certeza. Criança e, inclusive, adolescente. Na verdade, o adolescente, a partir dos 12 anos, já é considerado adolescente, mas ele só pode ser emancipado a partir dos 16. E pode trabalhar como menor aprendiz a partir dos 14. Então, você deixar uma criança ou um adolescente menor de 14 anos em casa ou responsável pelos irmãos é uma questão que pode fazer uma mãe ou um pai perder uma guarda de um filho. Não que seja uma coisa definitiva, mas pelo menos até a estruturação dessa família pode acontecer deles perderem essa guarda. Que além do risco físico de ficar sozinho em casa, de ficar sem alimentação, o lado psicológico também é bem afetado por isso, né, doutora Queca? Com certeza. A gente tem casos de denúncia no Conselho Tutelar que crianças ficam 6, 8 horas sozinhas dentro da casa. Mas também recai por uma questão, de fato, de política pública. Se a gente pensar que creche deveria ser um direito para todas as crianças e não algo seletivo, como é feito hoje no Brasil, isso evitaria que as crianças ficassem sozinhas. Da mesma forma, escolas integrais, por exemplo, ou atividades esportivas, né, contra turno escolar. Se a gente tiver outras formas de políticas públicas, né, para estar dialogando com essa família, do que essa família necessita, na verdade. Não que seja uma obrigatoriedade para a família, porque nem toda família, de fato, precisa de uma escola integral. Né? Algumas famílias precisam. Isso é uma forma de que essas crianças não fiquem sozinhas. Agora, a criança ficar sozinha é um risco. Ela pode se pendurar na janela, pode tomar um choque, pode acontecer N situações dentro de uma casa que com um adulto acontece. Imagina com uma criança sozinha. Né? Ela se expõe a um risco. E, infelizmente, a gente sabe que hoje, né, o pai e a mãe têm que trabalhar. Né? O direito à educação da criança e do adolescente não tem que ser exercido só pela mãe, e sim pelos dois. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre maus tratos. Aqui no estúdio eu converso com a assistente social, Queca Bagno, que é conselheira tutelar, e também com a defensora pública, Karine Abrita. E como ajudar quem sofre maus tratos? O que fazer para acessar esse tipo de ação? Esta é uma das perguntas que foi enviada para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Meu nome é Fabrício, eu moro em Guarapari, no Espírito Santo. E eu gostaria de saber o que uma pessoa deve fazer quando presencia pais, professores ou responsáveis maltratando crianças ou adolescentes. Doutora Queca, o que fazer? Tem que denunciar, né? Inclusive, quando você presencia e você não faz a denúncia, você está sendo omisso. Então, você também está compactuando com essa situação de violência. E hoje a gente tem vários mecanismos de denúncia que são anônimas, inclusive. Seja pelo Conselho Tutelar, pode ir até o local físico do Conselho Tutelar ou por telefone. Tem conselhos tutelares que usam, inclusive, e-mail hoje também para receber denúncias. Tem um Disque 100, que é o principal canal que a gente tem hoje de denúncia. O próprio Ministério Público também colhe denúncias. As varas hoje de infância e adolescência ou varas de família também colhem denúncias e é encaminhado para o Conselho Tutelar ou também para as delegacias. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, tem a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Outros estados também têm essas delegacias específicas de proteção à criança e adolescente. Então, todos esses órgãos de proteção devem ser acionados. Às vezes, as pessoas têm muito medo, né, de denunciar, porque acham que a família pode saber quem é. Então, você pode fazer a denúncia anônima ou pode simplesmente ligar e pedir informações sobre a situação. Não há um problema algum. O problema é não denunciar. Esse é o maior risco, né, que coloca essa criança e esse adolescente, de fato, podem vir a serem mortos, né, vítimas de uma violência física, inclusive também uma violência simbólica.
Pois é, doutora Karine, a senhora já falou um pouquinho da importância aqui dessa denúncia. A pessoa que tem algum indício de que uma criança está sofrendo maus tratos, ela precisa ter algum tipo de prova para levar aonde ela vai fazer a denúncia ou basta ela ter aquela suspeita ali para ela agir? Suspeita é uma coisa complicada. O Disque 100 é o ideal. Agora, se você presencia ou você visualiza, você vai ser testemunha de um crime. Você sendo testemunha de um crime, você pode ter direito ao sigilo. Você não precisa, na delegacia, na hora de fazer a ocorrência, ou no Ministério Público, ou na vara da infância, você pode pedir o sigilo sobre os seus dados. E se você tiver algum tipo de prova, você pode ter filmado, você pode ter outras testemunhas que presenciaram. Todas essas provas, elas podem ser levadas à justiça e terem um certo caráter sigiloso. Como é que é garantida a segurança dessa criança e adolescente enquanto é feita ou essa verificação pelo Conselho Tutelar ou já a investigação por parte da polícia? Olha, tem várias formas de proteção. Se é uma coisa que o Conselho Tutelar ele já verifica que realmente aquela criança sofreu algum tipo de violência e foi por algum dos pais, né, ou o pai ou a mãe, ele pode ser afastado do pai e da mãe, ou do pai para dar para a mãe, ou da mãe para dar para o pai, ou para algum avô, ou para algum parente. Ou, se não tiver ninguém que tenha vínculo afetivo com essa criança, ela pode ser recolhida numa instituição de acolhimento para protegê-la. Entendeu? E a gente está falando bastante do Conselho Tutelar aqui, doutora Queca. Existem conselhos tutelares em todos os municípios brasileiros? Em todos, infelizmente, não. Muitos municípios ainda não têm conselho tutelar, ou esse conselho tutelar ele fica numa região, às vezes, difícil, ou a estrutura dele é muito precária. E isso é um grande problema. O conselho tutelar ele tem que ter uma estrutura para trabalho. Ele tem que ter carro, ele tem que ter computador, tem que ter acesso à internet, tem que ter telefone. E não é, infelizmente, a realidade de todos os conselhos tutelares. Mas os que estão no centro das cidades, que tem todo esse aparato para trabalhar. E mais que isso, né, os conselheiros e conselheiras tutelares, eles têm que ser respeitados na sua condição de profissional. Então, você ter hoje um salário digno é muito importante. A gente ter condições de trabalho, por exemplo, na madrugada, nos feriados, aos finais de semana, ter segurança no nosso trabalho, isso é fundamental para que a gente exerça, de fato, uma profissão com muita responsabilidade. E o perigo também está em locais que deveriam oferecer carinho, segurança e educação para estes meninos e meninas. Nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos conferir. Olá, me chamo Luiz, falo de Vila Velha, Espírito Santo. Eu gostaria de saber como fiscalizar maus tratos em creches, abrigos e escolas. Doutora Queca, como é feita essa fiscalização? Então, o Conselho Tutelar, ele tem a prerrogativa de fazer fiscalizações, né? Eu gosto de chamar de acompanhamento, na verdade, em todos os espaços que tem crianças e adolescentes. Então, nas CREs é importante que o Conselho Tutelar ele faça esse acompanhamento semestral, bimestral, trimestral, de acordo ali com o que, de fato, é a realidade daquele local e do próprio trabalho do Conselho Tutelar. Além disso, é importante ter formações, né, dentro dessa escola para os profissionais que ali estão. E outra coisa, que é fundamental, a família está diretamente ligada a essa escola, está fazendo acompanhamento, está verificando como é o trato, está dialogando com seu filho, com sua filha, quando sai dessa escola, né, como foi o dia, conhecer esse educador e essa educadora que estão ali todos os dias com a criança e com o adolescente. Isso é fundamental. E é muito importante uma boa formação pedagógica para essas pessoas que vão trabalhar nesses locais. Não dá para ser algo irregular, que é o que mais acontece, principalmente em situações de creche. O grande problema hoje do Brasil são ausências de creches perto dos locais de residência dessas crianças e adolescentes. Então, tem aquelas creches comunitárias na casa do vizinho, da vizinha, ou num local que, de fato, não tem uma fiscalização. E isso tem que ser levado mais a sério, porque é prevenindo que, de fato, a gente vai conseguir combater as situações de violência. E quando essas situações de violência acontecem, que não é possível prevenir, como ela falou, como essas instituições são responsabilizadas se elas permitem ou até provocam maus tratos em crianças e adolescentes? Olha, a instituição, pessoa jurídica, ela pode ser multada, responsabilizada pelo estatuto mesmo, administrativamente. Agora, a pessoa que realizou maus tratos, ela vai ser processada criminalmente. E pode haver também até uma responsabilização civil da escola que foi omissa e deixou um profissional praticar alguma violência em relação a alguma criança, física ou emocional. Hoje em dia todo mundo filma, né? Tem professor xingando aluno, esse tipo de coisa. É considerado violência psicológica, assédio, às vezes moral também. E a escola pode ser responsabilizada se ela for omissa na coibição desse comportamento.
Pois é, a senhora falou em xingamento, outro fato que acontece muito também, não só em escola, mas é depreciar as atitudes da criança ali, uma pressão psicológica. Isso também é um tipo de maus tratos. O bullying não é só entre coleguinhas, na verdade, o assédio moral, a violência psicológica, qualquer palavra degradante em relação a uma criança, a um adolescente ou qualquer outro ser humano, sem dúvida alguma, é importante considerar que todos têm direitos. Mas, assim, para a criança é mais grave, porque ela vai crescer naturalizando aquilo e vai provavelmente repetir esse comportamento depois. E como as pessoas reagem à interferência do Estado na educação dos filhos? Será que se policiam mais por causa da lei e das possíveis consequências de um abuso ao corrigir o filho? Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Sou uma avó coruja. Não gosto que meus netos apanhem. Ninguém apanha, que palmada não corrige ninguém. Eu corrigiria sem medo do Estado, porque o primeiro Estado na vida do indivíduo é a família. E uma família sem correção não tem Estado. Faria conforme os meus princípios, conforme o que eu acredito e dependendo se estiver de acordo com o governo, talvez se não estiver de acordo com o governo, talvez eu me policie mesmo. É mais a questão de saber conversar, saber transmitir a informação de outra forma, transmitir a educação de outra forma, que não precise de violência. Tanto nosso pai quanto nossa mãe, só bastava olhar pra gente, a gente já sabia o que eles queriam dizer. Então, eu acredito o seguinte, a palmada pode resolver sim, o castigo tende a resolver também, e o que não pode é deixar largado. Corrijo e, se tiver necessidade de punir, eu puno. Não tenho medo de Estado, de família. Bom, a gente viu aí diferentes opiniões. Eu quero saber como é que vocês analisam, doutora Queca. Isso é muito complicado. Isso acontece muito, inclusive, nos nossos locais de atendimento, quando o pai ou a mãe chega lá depois de ser uma denúncia, né? O que tem que ser entendido assim, é que não se trata de governo, não se trata de Estado. Tem que ser feita uma política de conscientização. Por isso que, às vezes, a gente fala que não precisa ter outra lei, e sim fazer com que a lei que já existe seja efetiva. E tem que ter políticas de conscientização por meio dos canais de comunicação que a gente tem hoje. Isso é o fundamental. E mais do que isso, o adulto ele tem que saber qual é o seu local. Se cabe a você educar, então cabe a você também a ter tempo para o seu filho e para a sua filha. Isso é fundamental. É um olhar que você tem para o seu filho e para a sua filha, é um carinho, um cuidado que você tem, que provavelmente você não vai precisar da violência. E como o rapaz falou, na minha época já me olhava, já sabia o que vinha. Bom, com certeza já vinha com uma chinela ou com uma varinha, alguma coisa assim. Não vinha sozinho esse olhar, porque é o olhar do medo. E é com medo que a gente quer criar nas crianças e adolescentes? Eu acredito que não. Eu acho que tem políticas pedagógicas hoje, né, que podem super incentivar que a gente tenha outras formas de criação. E se tanto a gente fala, né, que as crianças são o futuro, né, do Brasil e do mundo, então eu acho que a gente tem que começar a mudar a nossa forma de pensar e que não pode ser por medo e pela violência. Na verdade, violência gera violência. Então, assim, depois vão reclamar que o adolescente está sendo violento. Mas ele não vê que o adolescente, para ele ter se tornado violento ou sem respeito às regras do Estado, é porque ele já foi desrespeitado ali desde a infância. A maioria dos adolescentes que se tornam infratores, que entram em conflito com a lei, você vai ver a educação dele não foi uma educação garantista, não foi uma educação com psicologia. Assim, é um ciclo que se repete nas famílias. Parece que eles receberam violência, saíram da escola e se tornam violentos. Então, assim, é uma coisa que a sociedade precisa repensar. É isso que a gente quer interromper, esse ciclo, né? É. Bom, e nós abordamos o assunto também no Twitter. A TV Justiça fez uma enquete para saber se as pessoas concordam com a lei da palmada, também chamada de Lei Menino Bernardo. Vamos colocar aqui na tela para você ver junto com a gente? Olha só, a gente pode perceber que 63% das pessoas que opinaram não concordam com a lei da palmada. Várias pessoas deixaram também uns comentários. O Alan Santos, por exemplo, ele disse que ele não concorda porque disciplinar um filho com responsabilidade é um ato de amor e pode transformar desde cedo o comportamento de uma criança ou adolescente que sai da linha. Já o Matheus Alves disse que as pessoas não entendem o limite entre palmada, surra ou espancamento e por isso ele é favorável à lei que visa evitar os maus tratos. A gente vê aí que às vezes as pessoas têm uma dificuldade em estabelecer esse limite, né? Nos comentários mesmo a gente percebe que usaram limite tanto para concordar quanto para discordar. É muito tênue esse limite ou não? É muito tênue. Hoje as pessoas têm muitas críticas, né? A forma que o Estado
enfim, que eles chamam de está invadindo a minha família. Mas, na verdade, o Estado não está invadindo a família, né? O Estado hoje está tentando colocar uma forma de proteger as crianças e adolescentes, porque passou esse limite. A partir do momento que a gente tem um escandaloso número de crianças e adolescentes que são mortas por maus tratos, ou que o número de violência física, sexual, né, e violência psicológica também é altíssimo dentro das resistências, o Estado tem a obrigação, sim, de interferir. E ele pode interferir, seja por meio dos órgãos de proteção ou por meio de políticas públicas. Isso é fundamental. Nós temos que ter hoje políticas públicas que assegurem, né, a proteção de crianças e adolescentes e de seus familiares. Outra situação, por exemplo, é o direito a brincar. Isso é uma forma também, né, da gente negligenciar e da gente maltratar uma criança a partir do momento que a gente coloca ela numa rotina super adultocêntrica. Então, a gente precisa entender essa criança e adolescente dentro do seu desenvolvimento enquanto criança e adolescente. Como garantir essa dignidade, doutora Karina? Olha, a criança ela precisa de limite, com certeza é a palavra mais chave para qualquer educação. Agora, esse limite ele não pode ser ensinado com violência. A questão do tempo de qualidade com a mãe, com o pai, é muito importante. Por quê? Mesmo que a mãe tenha pouco tempo, a hora que essa criança está numa escola ou num ambiente desconhecido, ela se comporta, porque ela tem medo. Ela sabe que aquelas pessoas ali não gostam, assim, não tem o amor que uma mãe tem. E ali ela se comporta. Normalmente, quando a mãe chega, ou o pai, que ele se sente grande, que ele se sente ali crescido, é que ele dá um pouco de trabalho. E é nesse momento que precisa a mãe ou o pai, ou o responsável, cuidar dessa criança, ensinar limites que ela não pode ultrapassar. E se ultrapassar, vai ter consequências. É o não. O pai falou não, a mãe falou não, a criança tem que aprender desde cedo que aquilo não é transigível. Para a criança já crescer com essa visão de limite e de responsabilização. Eu tenho esse limite, não cumprir esse limite, vou ter um prejuízo, um castigo. Que não precisa ser um castigo físico. Os pais e as mães também têm que ter o limite deles, né? De não agir com violência, né? Exatamente, não pode agir com violência. Bom, e o artigo 5º de hoje, com essas dicas, está chegando ao final. Doutora Queca, doutora Karine, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui. A gente que agradece. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!